no casamento ortodoxo, a mulher simboliza a Virgem Maria e o homem Cristo, né? E o grande objetivo é que a gente reflita a Santíssima Trindade aqui na Terra como casal. E foi isso que Jesus Cristo fez. Quem olhava para Jesus via nele o Pai, ou deveria ver, ou conseguir ver o Pai e o Espírito Santo. E quem olhava para a Virgem Maria e ainda olha hoje, deveria ver ou conseguir ver o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Por isso que o casal, a família, é alguma coisa que como igreja a gente tem que estar trabalhando e mostrando o verdadeiro sentido, o sentido católico, profundo, ortodoxo. E assim a gente vai vacinando o mundo contra certas opções que eles estão fazendo, que às vezes às vezes não, quase sempre ou sempre são contrárias à vontade de Deus, né? E Deus chama o homem para viver no centro da sua vontade, não distante dela. Então, a grande alegria é receber o casal Arles. E, por favor, pode falar, start now. E obrigado a Cristina pela tradução. E tem os outros intérpretes aqui naquilo que precisar. Fico só no aguardo. Fica na legenda. Fico na legenda. I'll probably have to sit just because holding books in the wind here. You know. So, whenever I started looking at this, I thought, wow, this is a topic that can cover volumes of books. Quando ele começou a estudar sobre isso, quando foi falado que ele tinha que falar sobre isso, ele ficou imaginando, isso pode dar assim, volumes de livros e livros e livros, só esse tópico. Só esse ano. So I went through a few books. Então ele foi em alguns livros, né? Foi ler em alguns livros. And I thought that really honestly to like anytime you're talking about God, it should be something simple that everyone can understand. So why not reference mostly the Bible? Então quando ele começou a pensar que se vai se falar sobre Deus, por que não para alcançar mais objetivamente as pessoas, levar um nível mais simples e que todo mundo tem conhecimento, que é com as escrituras, a Bíblia, né? So, and the first one here, I want to look at Genesis. Então, 1:26 foi Gênesis 1, 26 through 28. para 29, que diz assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, o homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeita e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. So within this passage, the first thing that it talks about is let us. Então, a primeira coisa que a gente pode perceber nessa escritura, que foi uma das coisas que ele disse, foi nos deixe nós, né? Aqui, e façamos nós, não é um singular, façamos nós. And then, maybe you jumped ahead of me there, but it discusses, or it describes the likeness as being one. The us is the plural, and in our likeness, it does not say likenesses, but one likeness. E está mostrando que façamos a imagem de Deus como um, né? Ou seja, que todo mundo veio da base como Deus, que todos nós vamos ser feitos à imagem de Deus. And then let's see, it says, and
where it says he made him male and female, he made them. E aqui, como a gente viu, ele fez homem e mulher. Ele não fez homens ou só mulheres, ele fez homem e mulher. And then further in Genesis 1:31, it says, E pouco depois, em Gênesis 1:31, diz o seguinte: E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi a tarde e a manhã, o dia sexto. and here he's speaking of the goodness that he made, and that is what is in his likeness, is our image is that goodness. Isso, e aqui tá descrevendo o quanto ele sabe que foi bom o que ele criou. Que ele sabia o que ele estava fazendo e o que ele criou era bom. E que era, novamente, dizendo que foi a imagem que ele veio dele. Todas as coisas que foram criadas. Deus disse, nossa imagem é boa. Isso, exatamente. Nossa imagem é boa. So our nature, our true nature that we need to aspire to be is goodness. A imagem verdadeira que nós devemos tentar alcançar é ser bom como Deus, para poder refletir a imagem que Ele criou, né? Que a gente possa repetir o que Ele criou, bom. And then go to the to find it in 1 Corinthians. 7. 1:7, verses 7:1 through 7. Ok. Ora, o quanto as coisas... 1 Coríntios 7, de 1 a 7. Ora, quanto às coisas que me escreveste, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Mas, por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher, e cada uma tenha o seu próprio marido. O marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no o marido. E também da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no a mulher. Não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo por algum tempo, para vos aplicardes ao jejum e à oração. E depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Digo, porém, isto como que por permissão e não por mandamento, porque queria que todos os homens fossem como eu mesmo. Mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira e outro de outra. So, some people would say that there's a conflict in what's being said from go forth, be fruitful, and multiply, that we had read a little bit ago, and this stating that one should remain abstinent. E algumas pessoas podem dizer que tem uma contradição nas escrituras, que quando Cristo disse multiplicai-vos e crescei, isso. E aqui está explicando que os homens deveriam ser abstinentes, mas que na realidade não é uma contradição. So God gave each one of us our own gifts, our own weaknesses that we have, I guess, inherited in some way. But Deus nos deu a cada um de nós diferentes dons, e cada um tem um para saber qual o seu próprio dom e as coisas que Ele quer que a gente desenvolva. and these differences are the things that all work towards the glory of God in His kingdom. E todas essas diferenças e todas as coisas que cada um de nós temos diferente, na realidade é só para nos ajudar a novamente voltar à imagem de Deus, ao que Ele espera que todos nós façamos, ajudando uns aos outros. Para entrar no reino. Exatamente. So if
if someone has a calling to be a monastic and to that is their calling. Se alguma das pessoas recebe um chamado para ser monástico, monge ou freira, chama freira, né? That is their calling. É o chamado que essas pessoas recebem. If that's not your calling, it would be prideful for you to even want such a thing. Mas se esse não for o chamado que Deus tem para você e você tentar forçar isso por causa de orgulho, realmente isso não é, você não está conseguindo fazer o que é bom. In a lot that is stated in the Bible that Jesus said is that when give us this day our daily bread, our consubstantial bread, we take what is given to us and we're satisfied. E quando Cristo diz que nós nos dê o pão de cada dia, o pão nosso de cada dia, né, nos dai hoje, nós devemos receber esse pão e ficarmos satisfeitos. Não nunca pensar e o próximo, o que a gente quer mais, o que a gente quer sempre algo diferente do que a gente não quer. Então isso é errado. So this is the this is in direct relation to that image of God. That spirit is being dispassionate with whatever comes at you, whatever you're given. You're thankful, you're joyful, and you rejoice in the Lord. E basicamente também é sobre, inclusive, quem nós somos, homem ou mulher. Nós devemos agradecer pelo que nós somos, porque é um dom, da mesma forma que nós recebemos um dom, isso também é um dom. Ele escolheu pra gente o que a gente deve ser, então nós devemos ser gratos, assim como o pão de cada dia, nós devemos ser gratos pelo que nós somos, homem ou mulher, e tentarmos fazer o que ele deseja. E assim a gente não tem essa preocupação, essa confusão na nossa mente, que querendo algo diferente do que a gente deveria ter. So, I'd like to reference some more scripture. Galatians 26 through 29. Gálatas 3, 26 a 29 diz o seguinte: porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já revestistes de Cristo. Nisso não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. In part, the baptism is throwing off the old man, right? Does it say that's something in there? Yeah, that's the other one. Baptized, put on Christ. Yeah, no Greeks, no. None of the Greeks and Jesus. Okay, so then this is obviously not saying that after you get baptized that there are no longer men and women. It doesn't take away the very first commandment given to man in the garden that we read first, that is to go forth, be fruitful and multiply. Essa escritura não quer dizer que depois que nós somos batizados a gente pode esquecer tudo e não tem homem e mulher mais. Mas é sempre referente à primeira escritura que a gente leu, que foi: sempre vai existir homem e mulher, e mais sempre agora na imagem de Deus, que é a única imagem que nós devemos tentar repetir. When we approach God, when we approach the chalice, that is where the indifference is. Quando
nós nos aproximamos de Cristo e quando nos aproximamos do cálice para tomar a comunhão, essa é que chega um momento que não existe se somos homens, mulheres, ou servos ou gregos, não, porque todos nós somos um em Cristo. And my last reference to the Bible E a última escritura na Bíblia, Colossians 3, Colossenses 3, 8 through 11. 8 a 11, diz assim: Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. This just further affirms that last part. It redescribes how there are no Jews, there's no circumcised, there are no nationalities, that everyone is in Christ, that Christ is in all. Isso. E essa escritura só reforça o que ele já tem dito antes, que realmente quando nós nos batizamos e quando nós estamos seguindo o que ele ensinou pra gente, realmente não existe se você é judeu, se você é negro, se você é mulher ou homem, mas agora é segundo a imagem daquele que o criou. É sempre a única coisa que a gente tem que imaginar, que eu sendo homem ou mulher, independente de tudo, nós somos a imagem que ele nos criou. So when you have identity issues such as homosexuality, when someone says I am gay or I am transgender, Quando existem pessoas que falam que eu sou gay, eu sou transgender, aqui é transgender também, né? Transgênero, isso, estou aprendendo. Isso está indo de contra ao que Cristo nos criou, que Deus nos criou. Ele não nos criou daquela forma. Então não é o que você é o que você está escolhendo ser. so that is, from what we've read, obviously a false image. It is not the image of God. É uma imagem falsa que está sendo criada, mas não foi a imagem que Deus criou em você. That's a self-image. That is a self-esteem, prideful image. É basicamente uma imagem que não só você mesmo criou, mas o mundo tem criado para colocar. Vencer a imagem de Deus, a sua própria imagem. Eu estou escolhendo quem eu sou, não o que Deus escolheu para mim. Basicamente você está chamando Deus que ele está errado, que o que ele criou, ele não é perfeito. Você pode escolher algo melhor do que Deus criou, como o que ele escolheu para você. E ele falou também em autoestima, no sentido de amar a si mesmo. Porque E não a tudo Deus. isso, exatamente, ou seja, a self-esteem, né? Como é que chama? Autoestima. A autoestima é algo que a própria palavra diz, auto. Ou seja, você não quer ouvir ninguém, é você. É só você que está escolhendo, só você que está fazendo a sua própria imagem como você acha que deveria ser. So there is a scripture. It's right off the top of my head. There's a scripture that talks about someone getting rid of a demon, and when they clean themselves out, and the demon comes back and finds the heart clean, swept. Tem uma escritura que ele agora não está lembrado isso, mas que diz que quando nós somos batizados, acontece aquela limpeza no nosso coração e tudo fica limpinho, tudo, e o demônio que ficava dentro da gente, com a gente, o tempo todo tentando nos guiar para o lado errado, ele sai. Você
back, he finds it clean, swept out, and brings more demons with him. Aí o que acontece? A casa tá limpa, tá tudo varridinho, tudo pronto. Então aquele demônio não volta sozinho, ele volta com uma legião, vários demônios, porque tá tudo, encontrou tudo limpinho. What has happened here is, though the person has cleaned themselves out, they have not filled their heart back. So it's left empty and open for whatever, and so they've left themselves open for whatever wants to come in. É porque o que acontece quando a gente limpa a nossa casa muitas vezes a gente esquece de encher aquela casa com Cristo, com Deus. Então você está deixando abertura para que esses demônios encham aquele espaço, porque não importa, o nosso coração sempre vai estar cheio de algo. Então você pode escolher encher de Deus ou encher de outras coisas. I remember what you say about the demons. E ele disse que o primeiro demônio que entra na gente é exatamente o demônio da autoestima. Que nós achamos que nós estamos bem, que minha casa está limpa e nada vai me destruir, nada vai tentar afastar. Aí não só aquele demônio da autoestima que você começa a focalizar em você, não em Deus, aí começa a trazer o demônio do orgulho, o demônio das diferenças, que o mundo é melhor. Então isso vai enchendo o nosso coração, e para limpar essa casa vai ser muito mais difícil do que antes. Então por isso que tem a escritura vigiar e orar, porque realmente é algo que você começa a criar as imagens diferentes na sua mente. So sometimes these things manifest themselves, these demons manifest themselves as things like what we know as homosexuality and transgenderism. E muitas vezes esses demônios, eles se manifestam de diferentes maneiras. E uma das maneiras que a gente está vendo claramente no mundo hoje em dia é o homossexualismo, o transgenetismo, porque está em todo lugar. So just like every one of us sinners, instead of being judgmental towards these people, we need to pray for them. We need to be compassionate, never be hurtful towards them. E na realidade, quando nos deparamos com pessoas que estão passando por homossexualismo ou sendo transgênero, na realidade a gente não deve julgar, e sim orar por eles, porque a gente agora tem o conhecimento que eles não estão sozinhos e que também nós poderíamos estar com o mesmo problema, só que problemas diferentes. Então a gente tem que lembrar da casa, que muitas vezes a casa está limpa e ficou vazia e ele deixou entrar, mas a nossa casa também pode ser cheia de outros. Então a gente tem que ter muito cuidado. Preconceito, exatamente. Não é que a gente precisa concordar, isso também Mas não odiar, porque cada um de nós podemos passar por provações diferentes. But just in the same way we cannot approve of our own sins, we cannot also approve of these kinds of sins. Isso, foi isso que ela falou. Ele disse, assim como nós não devemos aprovar os nossos próprios pecados, nossos próprios defeitos, nós também não podemos aprovar aquilo. Mas nós devemos sempre lembrar que aquela pessoa também é uma imagem de Cristo que está perdido naquele momento, mas que ainda qualquer pessoa pode ser recuperada através de oração por elas. I found this text, that text in the chapter Okay. 43. So, to shift gears now, because Father wanted me to talk not only about the church's
idea of the image of God, but also a little bit about the secular reality of homosexuality and transgenderism, these evils that are among us right now. E assim, para continuar num outro segmento que a Padre Jairo está pedindo sobre a imagem de Deus e agora do homossexualismo e do transgênero, ele vai falar algo. Because in our day-to-day life, the people who push this ideology like to use emotional appeals and compare those to Christian values. E as pessoas que estão forçando essa ideologia que é tudo bem, que está tudo certo ser hoje em dia, elas tentam usar muito a comparação de como o cristianismo também foi perseguido, como foi muitas coisas aconteceram também com o cristianismo. Então elas tentam comparar o que está acontecendo agora como o que acontecia não só antigamente, mas hoje em dia com o cristianismo. So if someone says, well, you have to love them, I agree with that. You do love them. That does not mean that you approve of what they're doing or not speak out against it or even to chastise them about it. I can say again. Said, so if somebody says that you're supposed to love like a Christian. Ok, yeah. E se a pessoa diz pra gente, não, mas você deve amar, com certeza, você deve amar, mas não quer dizer que você tem que mostrar que está aprovando ou que muitas vezes nem defendendo a posição que nós estamos defendendo quando nós acreditamos em Cristo. Porque Ele é perfeito, então a gente não pode não falar a nossa opinião, porque nós estamos sendo condescendentes com o que está acontecendo. E as pessoas não podem nem aprender e acordar para o que está acontecendo se a gente não tomar a nossa própria decisão de falar. Just like no rational parent would allow someone to stab their child. Assim como qualquer pai e mãe não iria deixar uma pessoa tipo esfaquear o nosso próprio filho. If it was a doctor with a needle to give medicine to your child, you have to do it. Se fosse um médico com uma injeção para curar o seu filho, você com certeza deixaria, porque você sabe que é o melhor. That's what the real issue is with this phenomenon of homosexuality and transgenderism, is that it is a sickness. It is hurting the soul. It is hurting their image of God. And it is, the cure is God. And the only way that we can do that sometimes is by injecting them. E que it's so hard. Que da mesma forma como um médico pode dar uma injeção e saber que vai curar o seu filho, hoje em dia a gente tem que prestar atenção e saber que o homossexualismo, transgenerismo e todas essas coisas é uma doença da nossa realidade e que principalmente dessa geração e que nós e que está adormecendo e destruindo as almas das pessoas. E se nós aprovarmos, vai se espalhar de uma maneira que nós, que somos pai, mãe e filhos, nós vamos nos tornar os errados. Os vilões, Exatamente, já está se acontecendo. Então, se nós somos os médicos com a injeção correta, com a maneira correta de ensinar as pessoas que nós somos imagens de Cristo e aquilo é a injeção que pode curá-los, que não é que eles não são irreparáveis, mas eles podem receber o remédio para melhorar, porque Deus precisa entrar no coração deles. In the same way that you would only discipline your child or
take your child to the doctor, do any of these loving things that you would do to protect a child, you do them out of love. In the same way, you can only chastise or correct or say anything about these phenomena of homosexuality under the guise of love. E assim como nós que levamos os nossos filhos para o médico quando eles estão precisando, não porque a gente não gosta dos nossos filhos, mas porque nós amamos. A gente, mesmo que a gente sabe que vai doer, que vai ser uma coisa difícil para eles, a gente faz por amor. A gente também só tem o dever e corrigir as pessoas que estão passando por esse problema de hoje em dia, só se nós tivermos amor suficiente para demonstrar a eles que nós os amamos e nós também estamos querendo ajudá-los. Não é só para julgá-los e condená-los, mas assim como um bom pai, uma boa mãe que quer o melhor para o filho, nós devemos ter para todos os nossos irmãos. To do it any other way would be damaging the image of God within yourself. E fazendo de uma outra maneira, sem amor, nós estamos realmente destruindo a imagem que nós também estamos construindo em nós mesmos, a imagem de Deus em nós. Então isso não vai chegar a lugar nenhum. So from a practical standpoint, what homosexuality, what I have seen the gay movement and the transgender movement do within the United States, within North America. E algo que ele tem visto lá, principalmente nos Estados Unidos, a gente não sabe como está aqui de verdade, mas o movimento gay, o movimento transgênico e todos os outros segmentos nos Estados Unidos que está acontecendo have caused things like in Canada where there are areas, what do they call it, provinces in Canada. If you teach your child Christian values, you say homosexuality is a sin, and the government finds out, they can come into your home and take your child from you. Tá chegando num nível que, por exemplo, no Canadá, se você ensina aos seus filhos que o casamento entre homem e mulher e você tem filhos e você sabe que o homossexualismo é um pecado, o governo, ele pode ir na sua casa e tirar o seu filho de você. E você perde a guarda do seu filho, porque você está ensinando que princípios cristãos. Você pode perder o seu filho só por estar ensinando que o homossexualismo é um pecado. Basicamente várias províncias lá, muitas. So in the same way, the United States, we have states instead of provinces, and those various states have varying laws. In California, they have went as far as introducing pedophilia into the classroom with kindergarten children. Para vocês verem o quão, para vocês entenderem o quão triste é, quanto mais se abre, porque todo mundo quer que fique uma coisa normal, não é tão mal. Eu adoro, eu tenho um amigo gay, tenho não sei o que lá, mas quanto mais você deixa, mais vai abrindo. Por exemplo, no estado da Califórnia, agora eles ensinam não só sobre gays, transgêneros, tudo, eles estão aceitando e ensinando em sala de aula para os nossos filhos que pedofilia é tudo bem também, que é um tipo de amor. Porque se um homossexual passou por problemas, eles têm algo assim que é amor, eles só amam o mesmo sexo. Agora está sendo aceito que um adulto pode amar uma criança e que está tudo bem. E é isso, o quão perigoso é quanto mais a gente não para. O problema é que se você abre uma porta, por exemplo, você abre uma porta com relação à homossexualidade, aí as outras começam a se abrir.
E as outras coisas começam a também ser, se pode isso, a lei também tem que poder isso. E tem que poder isso enquanto vê, tá. Não tem mais como voltar atrás. Se ensina na escola, as crianças podem, Estão se crescendo. sentem autorizadas Isso. a também amarem pessoas adultas. Exatamente. E aí, E aonde vai se parar? Aonde tem um limite que é certo ou errado? Não mais vai ter certo e errado. Você pode fazer o que você quer. Então esse é o perigo de não julgar, mas ter a sua posição de tentar parar, porque se a nossa geração já está assim, o que será da próxima geração? So there is an absolute correlation between the image of God that we are meant to be and movements like this that are meant to destroy our entire society. E tem uma correlação perfeita entre conseguir ser a imagem de Deus e ao mesmo tempo tem esses movimentos para tentar destruir a imagem de Deus nas pessoas. Então nada é por acaso. Não é que, mas as pessoas estão pensando disso delas próprias. Não. É porque assim como há oposição em todas as coisas. Então, quando Deus precisa entrar, os demônios e Satanás quer entrar mais ainda. Então, distorcendo pequenas coisas no começo, mas daqui a pouco não tem nem mais como voltar atrás se você não der um basta. It sounds more interesting when she says it, just so you know. Palhaço. Parece mais interessante quando ela tá falando, mas não. Eu não. But I guess I'll leave it open for questions at this point. Does anybody have? yes. I like that you tell about the Petra Oh, experience. okay, yes. Isso. Okay, so I'll let her tell this. She knows the story better. Ok, por exemplo, ele tá abrindo para perguntas e respostas agora e Father Jairo, ele estava lembrando que tem uma pessoa na nossa paróquia nos Estados Unidos que há 2 anos atrás nós conhecemos a pessoa e ele cantava no coral da igreja, tudo. O nome da pessoa era Sam, né? Então nós conhecemos, tudo assim. Aí, Samuel. isso. Aí os homens do coral, não, a gente tem que combinar para levar para caçar, para assim, porque não é muito macho, né? Não é aquela coisa assim, não, mas vamos levar, não sei o que lá. Aí, depois de um tempo, a Father Gregory, era muito engraçado, porque a gente nunca conseguia se aproximar de Sam direito. E eu confesso que eu fiquei, eu não sabia direito. Mas eu falei, Sam, usa roupa de homem, não tem seios, nada, é um homem, com certeza. Só que ano passado, o Father Gregory anunciou que ia se batizar. Sam ia se batizar e que ele tinha que conversar com as famílias. Aí todo mundo tá bom, né? Então ele sentou com a gente, eu não sei como foi com outras famílias, e ele explicou que Sam, na realidade, era uma mulher. E que ela foi abusada terrivelmente quando era jovem e foi basicamente criada pelos pais como um homem. Então ela juntou dinheiro, fez a mastectomia, fez tudo, tomou hormônio, então tinha barba, a voz, tudo. E que quando ela teve o contato com a ortodoxia, porque ela sempre sentiu que tinha algo vazio, que ela, por mais que ela fazia essas coisas para trocar de identidade, para fazer tudo, sempre ainda sentia um vazio. E foi quando ela conheceu o Father Gregory e ele começou a explicar, e ele não sabia que era uma mulher, porque ela mentia, assim, ela escondeu, ela não sabia como as pessoas iriam lidar. E agora teve que ter a permissão do bispo, porque é uma coisa muito séria. E quando
Sam se batizou, foi uma coisa assim que você vê que não existe aquela coisa assim, não, essa pessoa nunca vai mudar, essa pessoa nunca vai aceitar, essa pessoa nunca, porque quando Cristo toca, não existe barreiras para nada. E ela agora, Quando Sam se tornou Petra. isso, ela foi batizada com o nome de Petra, né? E agora ela usa saia, usa vestido, e é muito engraçado que ela, será que eu tô muito vaidosa? Aí eu, não pode. Aí o padre agora diz assim, não, você, sua obediência é ser vaidosa. Pra poder aprender como ser uma mulher. E Reaprender. ver a imagem de uma mulher. E ela diz, e eu tive a oportunidade de perguntar pra ela, porque eu tinha curiosidade, que eu nunca tinha, eu conheci gays, mas eu nunca tinha conhecido um transgênero. E eu perguntei pra ela, quando você estava nesses anos todos de transgênero, você acreditava de verdade que você era um homem? Aí ela, na realidade, não. A gente sempre fica tentando acreditar que a gente é, e a gente quer que as pessoas vejam a gente como a gente merece ser, do outro sexo. Mas que na realidade, dentro do nosso coração, a gente sabe que a gente não é. Por isso que eles ficam tão irritados, quando as pessoas não chamam pelo nome correto, pelas coisas, porque eles querem acreditar, fazer uma lavagem neles mesmos, cerebral, que eles são aquela outra pessoa. Então foi um aprendizado muito grande para mim. Na realidade, eu não sabia se realmente eles sabiam que eles não eram ou que eles são. Então, na realidade, só me fez lembrar as coisas que está assim. É como se fosse um carinho. Nós somos a imagem de Deus. Muitas vezes nós tentamos trocar, mas dentro, tipo, o carimbo tá lá. Então não adianta. A gente pode tentar acreditar, mas a gente sempre vai brigar, porque nós não somos. Então a transformação de Petra é impressionante. E você vê que de um ano para o outro é uma pessoa completamente diferente. E ela tem luz nos olhos. Ela disse que não tinha vida todo o tempo. Porque é uma luta constante para você tentar se aceitar. Luz nos olhos. Ela tem brilho nos olhos agora. E ela ama ser uma mulher. Apesar que ela sabe que pro resto da vida dela, ela vai ter que se arrepender porque ela mutilou o corpo e agora ela sabe o que Deus nos deu e ela se arrepende muito por ter feito. Porque ela sabia que ele tinha escolhido perfeitamente para ela, mas ela foi contra Deus. Então ela sente muito, mas Father Gregory é um homem muito inspirado e ele diz, cada um de nós temos que ter um desafio para nos melhorar. Então não adianta, só ame a Deus e vá para frente. Nunca fique apegado no passado. Vai para frente, que é assim que funciona. Se a gente for olhar essa mudança, né? Eu quero ser uma outra coisa. Tem muito da parte carnal. Muitos homossexuais, homens e mulheres, passaram, muitos deles, não digo todos, mas muitos passaram por abusos. E muitas vezes essa parte também do abuso, a parte ruim, mas também existe a parte do que o corpo se acostuma também a ter um outro tipo de toques, de coisa. Então, isso também é muito do corpo. Então, eu acredito que pode também ter uma grande luta da mente com o corpo. E, às vezes, a pessoa não ganha, né? Às vezes, o corpo é mais fácil você deixar. O corpo é o lado animal da gente, né? Deixar aquela parte fluir. E aí, não, eu prefiro
Eu até quero, mas eu prefiro ser isso e eu vou ser assim. Porque existe essa parte do corpo. Isso. E ontem nós estávamos falando que a diferença entre nós e os demônios, nós temos que dormir, nós temos que comer, nós temos que fazer certas coisas que eles não precisam. Então, eles estão 24 horas atacando. Eles não precisam comer, eles não precisam fazer nada. Então, eles estão livres todo o tempo para tentar nos pegar. Então, se a gente acha que a autoestima, aquele demônio da autoestima, a gente pode vencê-los, a gente está muito errado. Porque nós não somos fortes o suficiente. Só com Cristo, só com Deus nos ajudando, a gente consegue vencê-los. Mas nunca tente desafiá-los. Ah, eu consigo sem Deus, que você vai cair. E é muito o caso dessas pessoas, que eles acham que eles não precisam de Deus, que eles estão bem nessa vida. Então, esse é o erro deles. Que muitas vezes a gente pensa que pode destruir e nem acreditar que eles existem. Mas eles estão 24 horas prontos para pegar a gente. Eu queria enfatizar isso que ele falou sobre a necessidade de nós nos posicionarmos. A nossa posição não deve ser agressiva e a nossa posição não significa que a gente esteja querendo atrapalhar a vida de ninguém. E quando nós nos posicionamos, duas coisas são muito certas. A primeira é que a gente começa a ser perseguido, sofrer por Cristo. E nós, como cristãos, não devemos abrir mão dessa outra posição, de sofrermos por Cristo, de sermos perseguidos por Ele. E a nossa tendência é mais cômodo para a gente ser cristão sem mexer com ninguém, porque aí ninguém mexe conosco. Então, nós, quando nos posicionamos contra tudo isso, nós, na verdade, não estamos nos posicionando contra tudo isso, estamos nos posicionando a favor da verdade. E aí, quem não suporta a verdade, nos persegue. A gente vai sofrer por isso. Isso é uma grande bênção. São Paulo dizia que nos é dada a graça de não apenas vivermos em Cristo, mas sofrermos por Ele. Né? Então isso é uma grande graça. Quem sofre mais por Cristo pode ser mais santificado. Né? E a segunda coisa que nos acontece é que aquilo que a gente rezou hoje, tá? Um santo da igreja, que a gente rezou a ele hoje, na liturgia, e que a gente rezou a ele dizendo assim: que tu enfrentaste a fraca ousadia dos demônios. Viram a expressão lá que nós rezamos? Que o santo de hoje enfrentou a fraca ousadia dos demônios. Porque os demônios são ousados, e quando eles são ousados, a gente fica intimidado, a gente pensa que eles... É como mais ou menos o assaltante, o ladrão, ele tem toda a força, né? Tem toda... Mas ele está morrendo de medo. Porque ele pode ser pego. Se ele nos ameaçou, a gente pode revidar. Ele estava, na verdade, morrendo de medo. Na verdade, ele é fraco. Ele é fraco. Ele está usando a ousadia para nos intimidar. Então, os demônios, eles têm ousadia, às vezes, maior do que a dos homens. Mas eles não têm a força que um homem tem quando está em Cristo. Então, na verdade, eles são fracos. Eles são fracos. Então, o santo é aquele que, mesmo que ainda não tenha alcançado toda a santidade, como aqueles com os quais comungamos hoje, mas mesmo na pequena santidade que eu tenho, que ele tem, que ela tem, a gente topa a ousadia do demônio, mesmo que nós sejamos fracos. Por quê? Porque essa ousadia que eles têm é mais fraca do que a nossa fraqueza. Agora, aparenta não ser. Aparenta ser bem mais forte. Por isso que São Paulo dizia assim: o poder de Deus se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Então, vamos dar graças a Deus pelas nossas fraquezas. Elas são mais fortes, né, do que a aparente ousadia do demônio. Porque essas ousadias dos demônios é
são duas coisas muito importantes. Um é a gente se posicionar sabendo que vai levar a pancada. Mas sabendo que essa pancada, apesar de ousada, é fraca. É fraca. Nós temos condições de dar uma pancada muito mais forte. Não por nós mesmos, né? Mas pelo poder de Cristo, pelo poder de Deus. Então, a solução não é essa solução fajuta que as igrejas no Brasil estão tomando. Não, vamos acolher. Vamos acolher sim. Acolher em amor. E não acolher em amor verdadeiro. Né? E quer que Cristo cure a doença dos homens. Né? E a gente não abre mão disso exatamente porque nós precisamos que a nossa seja curada. Não é? Às vezes a minha doença não é homossexualismo, mas é outra. Então eu preciso que a minha seja curada. Então eu preciso contribuir com todo mundo para que todos se curem. Né? E quanto mais eu faço isso para a vida das pessoas, mais eu vou me curando um pouquinho. Porque quem dá, muito recebe. Né? Uma dúvida que eu tenho é como é que é lá nos Estados Unidos. Porque, geralmente hoje em dia o pessoal usa muito o crivo científico. Tipo a igreja, a religião, Cristo, Bíblia, isso tudo é ultrapassado. E a gente tem que se adequar às novas, à modernidade, que é o correto, né? Que é o crivo científico, é o correto. Só que o que a gente vê muitas vezes é que existe ciência, existe ciência. Existe a ciência ideológica. Não vai sair. Com ideologia. Esse negócio aí. A ciência com base na ideologia, mas existe a ciência que é omitida. Porque, por exemplo, eu nunca vi, aqui não é ensinado, que, por exemplo, a homossexualidade cientificamente é impossível e medicamente é um suicídio. É base de várias doenças, como endocardite bacteriana, câncer de próstata, AIDS. São muitas doenças que um homossexual durante a vida acaba contraindo por conta dos seus atos. Eu tive até um amigo de trabalho que deixou a esposa com a filha, se juntou com outro homem e era bem de saúde. Com o tempo começou a ter problema tanto na genitália, tanto no ânus como na frente também começou a ter problemas. E eu também tenho um primo familiar que também leva esse tipo de vida e também só vive doente, né? Vive doente. Então como é que é lá? Eles passam essa parte, né, porque é uma questão do cristão até de ser caridoso, porque amor também tem aquela que é caridade. Né? Não é o amor só de aceitar, mas é o amor também de ser caridoso, porque eu não quero o mal pro outro, né? E eu não quero dar combustível para que o outro se mate. Mas aqui eles ensinam que o homossexualismo... Não. É aquela coisa. Okay. Ensina a aceitação porque a igreja é ultrapassada. Mas cientificamente é um absurdo também. Mas essa parte científica não é passada, né? Só passa aquela parte científica. You know, if United States, like here, pretty much the new science and everything shows that it's like the religion is like outdated and it's doesn't exist really, and the science doesn't back up the thing that is like a lot of the homosexuals becomes sicker, like it has health issues and So it does or does not back that up? it does not. It's like they know but they don't teach that actually increase the numbers of prostate cancers and like all the other issues. So one of the things that's talked about in the United States is suicide with homosexuals and transgenders. Uma coisa que fala-se muito nos Estados Unidos é que o índice de suicídio entre homossexuais e transgêneros. So this is one of the emotional appeals that they use is if they are given freedoms to be in the open with their perversion or sickness, then they will be happier and healthier. Dos apelos emocionais, porque o outro lado eles não usam um racional, eles não querem mostrar ciência, eles vão pelo apelo emocional. Então eles dizem que
se você der a liberdade, se você aceitar completamente essas pessoas e as escolhas que elas fazem, elas vão ficar muito mais felizes. Então o índice de suicídio iria diminuir e todo mundo vai ser feliz. So the suicide rates from I believe from the gay community, from the I believe it was the 70s all the way till today has remained unchanged. O índice de suicídio entre os gays desde a época de 70 até agora não mudou em nada. Even in locations, so in locations like California where they're very open, same suicide rate. Mesmo em estados da Califórnia, por exemplo, que é totalmente liberal e você tem que aceitar todo mundo, não mudou o índice de suicídio. And there's only one time in history when any people, any group of people who have ever had a suicide rate this high. E só houve uma vez na história da humanidade que o índice de suicídio é praticamente equiparado com o que acontece entre os gays e os homossexuais em geral aconteceu. That was Jews under Nazi Germany. Foi quando os judeus estavam sob a influência dos alemães dentro dos campos de concentração. Foi a única vez que você pode equiparar o número de suicídios que aconteceram. Então, você aceitá-los não muda. Porque, na verdade, tem esse... He's Ben Shapiro. Ben Shapiro, yeah. He's what? He's Jewish. Yeah, no, but he's a reporter, no, he's an attorney. He's an attorney. He went to Harvard. Yeah. Tem esse homem que ele tem até um programa, o nome dele é Ben Shapiro. Se vocês querem assistir, é show. Pra mim, eu adoro. Porque ele é totalmente na ciência e na razão para explicar, para desbancar todas as coisas que eles estão tentando vender hoje em dia. E ele disse que, na realidade, esse negócio de índices de suicídio entre homossexuais, assim, não é abrindo para eles, aceitando que vai melhorar, e sim tratando emocionalmente o que eles estão, porque eles estão passando problemas emocionais e que precisam psicologicamente serem tratados. Não você dizer que uma pessoa, não é porque eu acredito que eu sou a rainha da Inglaterra que eu sou a rainha da Inglaterra. Então é a mesma coisa, não é porque você acha que você é um homem que o faz um homem. Então o Ben Shapiro, ele tenta ensinar para as pessoas que, e ele é judeu, então ele disse, o meu povo sofreu, mas então não comparem, porque essa liberdade que vocês estão tentando dar não vai melhorar. Eles precisam ser psicologicamente ajudados. Mas aí há uma inversão agora. Como você disse que a taxa de suicídio ela não tem mudado. Aí o que é que se passa hoje? É que eu preciso me tratar, porque o número de homicídios de homossexual está aumentando, porque nós não estamos nos tratando. Aí é onde está a inversão. Isso. Mas é aquela coisa que você já A falou. sociedade é que precisa se tratar. É a sociedade que Isso. está errada, que Os precisa se pais é que tratar. precisam se tratar. Isso, porque como nós, como pais, podemos ensinar nossos filhos que é tudo bem. Que a sua filha, é errado ela vestir um vestido, que ela deveria estar vestindo roupa de menino, porque ela é um menino. Então, já começa desde da infância hoje em dia, você está destruindo a mente dessas crianças. When he was asking about the science part, though, if you want to go purely science, you would have to argue that there's a genetic disorder, and if there's a genetic disorder that causes any animal to be homosexual or have any of these kind of things, then it would end with that generation because a homosexual would not reproduce. Yeah. Ele diz sobre ciência, o que se explica lá é que se você quisesse basear cientificamente que o homossexualismo existe, que você nasce homossexual, não haveria mais a próxima geração, porque
bissexuais não podem reproduzir. Então você teria que aceitar que o cromossomo, a genética, está errada de uma maneira que aquela geração vai se acabar. E que na realidade a ciência não pode basear isso. And when someone argues from a secular scientific argument, and they make the argument that, well, it happens in nature, then they have to include that violence of all kinds, murder happens in nature, rape happens in nature, all of these things, and they would have to be willing to accept all of them. And if they're not, why just this one thing? E uma coisa, o argumento também, eles deveriam cientificamente aceitar que violência, que estupro, que tudo é normal também, porque na natureza é normal, mas porque só isso é que é diferente. Então eles seriam, ou você aceita tudo, que como os animais, não existe mãe, pai, não existe nada, então tá tudo bem, então você tem que liberar tudo como a natureza, ou não pode liberar nada, porque não é seletivo, você não pode, uma coisa tá errada. Exatamente. And whenever they're talking about nature, they're not talking about humans. Humans are not animals. E quando se fala em natureza, nós não somos animais, considerados como animais normais. That we should be in control of ourselves. E nós deveremos ter controle, porque um cachorro, você dá uma comida e é raríssimo ele dizer não, porque ele não tem o controle que nós temos, a mente que nós temos. Então nós somos diferentes, por isso que nós temos um cachorro, não o cachorro tem a gente. Então assim, é isso que tem que ter cuidado, que tipo assim, senão vira seletivo. Ah, mas isso pode. Na realidade, ciência, ou você abre tudo ou não pode abrir nada, porque senão vai ficar bem confuso. E sobre o que você estava falando, por exemplo, como você estava dizendo assim, a minha filha gosta de vestidos. Hoje em dia, para a sociedade, se você começa e vai dizer isso, mentira, você impôs, mas você não deveria impor que ela gosta de vestido. Ela pode gostar de usar coisas de menino. Você ensinou, né? Você ensinou e você está ensinando errado, porque ela tem que ter o direito de escolha, né? Então, mas você pode dizer, não, mas ela gosta. Não, é você tá errado. Então é esse o problema. A gente até não consegue nem brigar, porque nós somos os maus, né? Porque esse é o problema dos liberais hoje em dia. Nós temos que aceitar o que eles fazem, o que eles falam, mas eles não aceitam nada. Nem ouvir. Exatamente, da tradição que nós queremos escolher. Então é muito perigoso. Brazil is on the cusp of this infection coming here, and if the people don't voice their objection to this, you will eventually have the same stuff happening, where they'll take your kids if you teach them Christian values. They will you'll lose your job for not bending to their will. You'll have priests going to jail like they do in Europe for not marrying gay couples. O Brasil está chegando à moda, na realidade. Não é uma coisa tão antiga. Eu lembro que a minha mãe dizia que se tinha alguém que tinha um filho gay, era uma coisa assim que nem se falava, nem se comentava, era uma coisa muito assim, era uma vergonha para a família e todo mundo tentava disfarçar. Agora a moda virou, por causa do globalismo, tudo, tem a internet, então virou assim moda, que é chique ser. Hoje em dia, menina de 12, 13 anos, parece que assim, é legal ser... Mostra que é rebelde, né? Exatamente. Então assim, mas vocês ainda estão assim, com essas ideias ainda são recentes. Se não parar agora, vai chegar, como lá nos Estados Unidos, que você realmente perde o seu filho, você realmente é atacado. Padres, hoje em dia, na Califórnia, eles são proibidos. Por exemplo, as confissões, os homilies deles, eles têm que ser lidos antes por alguém da prefeitura, para ver o que eles vão falar,
para ver se vai ser aceitar ou não, porque não pode ter nada contra o homossexualismo, não pode ter nada contra certas coisas diferentes. Então, ou seja, o que está acontecendo nos Estados Unidos é o que aconteceu na Rússia, o que aconteceu nos países que o comunismo entrou, e mais de 100 mil pessoas no primeiro 2 anos do comunismo morreram. Que a gente acha que os judeus foi a maior Isso, exatamente. O que aconteceu? Mas só foi uma gotinha de água comparado com o que o comunismo fez. As ideias de tira as armas, coloca o homossexualismo, libera para tudo, isso só é um plano de Satanás e seus demônios, junto com as pessoas que têm a imagem de destruir todas as famílias e destruir o país. A gente não sabe o que essas pessoas sofreram para acreditar em Cristo. E o sofrimento em si pode muito bem ser superado sem suicídio. E eu queria que vocês levassem um dado para lá, que se porque sofreu, mas a quantidade de mortos que os Utash, croatas, fizeram, a quantidade de sérvios que foram mortos lá na Croácia, foi maior do que a quantidade de judeus mortos pelo nazismo. E o índice de suicídio entre os sérvios que foram mortos na Croácia foi 0. Então nem o pecado, nem o sofrimento deve levar o homem ao suicídio. É possível em Cristo superar o pecado, superar o sofrimento e viver a vida verdadeira. A história bonita dos padres ucranianos que estão sendo expulsos lá na Ucrânia, da igreja pentecostal. E nas entrevistas, expulsos dentro de casa, com família, e muitos dizendo glória a Cristo por tudo. Exato. Ele falou que na Rússia, durante o período, tinha uma paróquia que os soldados chegavam e diziam para o padre: olha, se você fizer a liturgia hoje, você vai morrer, você vai ser morto e nós vamos tirá-lo, tudo assim. E aquela paróquia ficou aberta por 2 anos, nunca com o mesmo padre, mas nunca deixou de ser feita a liturgia, porque esses homens são homens de Deus e nós temos que chegar nessa fé que não importa se tiver que morrer, nós vamos ser salvos. Nós estamos, na realidade, nascendo. Se nós atingirmos a fé de saber que se a gente tiver que morrer por causa da posição que nós estamos tomando para Deus, nós não vamos morrer espiritualmente. Porque, para mim, na verdade, a luta da gente não é que a gente vai lutar, porque se a pessoa desejar ser homossexual, ser transgênero, infelizmente, se ela quiser, ela vai ser, e é o desejo dela, e a gente... O problema é que a gente tem que lutar para os nossos direitos também. Eu tenho que lutar pelo meu direito de crer que Deus me ensinou sobre a imagem dele. Eu tenho que lutar pelo direito da minha família. Então é isso que a gente tem que lutar. Porque o que está acontecendo é que a gente está perdendo realmente os nossos direitos de viver como família, pai, mãe, homem, mulher. A gente está perdendo para essa outra luta. Porque o problema do que está acontecendo é não se há um respeito de que você vai viver de tal jeito e eu vou viver de tal jeito. Não, eu estou errada, eu sou uma preconceituosa, eu sou homofóbica se eu falar que eu acredito que um homem e uma mulher, né, foram feitos, criados à imagem de Deus. E é assim que eu vejo. Eu sou errada. Às vezes, se a gente for falar isso em qualquer lugar, gente, como o padre falou, somos totalmente perseguidos. Então é contra isso, é isso que a gente tem que lutar. Porque
direito de uma pessoa, infelizmente, se ela desejar, ela pode mudar, mas ela também pode não mudar. Não vai e não é isso. Mas a gente tem que ter o direito, sim, de dizer, eu acredito nisso, eu vivo isso, e eu quero que minha família continue sendo assim, sem ser perseguida, sem ser, né, massacrada por falar o que acredita. Ok? Just tell everybody that anything you do, just do it in love, always. Depois que vocês forem fazer com amor. Ok, vamos rezar e vamos para nossas casas, né? O mais venerável que os querubins, incomparavelmente mais gloriosa que os serafins, deste a luz no verbo de Deus, conservando intacta a glória da tua virgindade. Nós te glorificamos, ó Mãe do nosso Deus. Rejoice. No rejoice, Qualquer que vocês queiram. No, we just know the Father. Yeah. Okay. Our Father, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. okay. Now I never Amen. Yes. thank you very much. Thank you. See you in a few Lá weeks. não canta o Pai Nosso e o Credo. Pray for Aí eu us. não sei. No chant. Lá não.